Salve, muito boa noite. Uma quarta-feira cheia, uma semana cheia de decisões. O presidente Jair Bolsonaro recua na estratégia de fazer ali uma gestão via decretos. Não é só das armas, não. A ideia do governo era assinar mais e mais decretos e o Congresso deu ali uma freada nessa possibilidade. Nós estamos aqui hoje no Frente a Frente falando de política. Política melhora a sua vida ou piora, né? É ela que define a escola do seu filho, a sua vida, o seu aluguel, a sua casa. Então, é importante se ligar aqui na política. Hoje nós estamos com o deputado Marcelo Aro. Ele é do PP de Minas, assumiu a direção estadual do PP de Minas Gerais e está no segundo mandato. Foi vereador em Belo Horizonte e sabe muito bem como anda a política. Deputado, no primeiro bloco a gente falou aí dessas relações de governo, Congresso Nacional, política ali entre poderes, né? Mas o projeto da reforma da Previdência, ele é misto ali. A ideia que eu tenho é que o Congresso tomou a bola e o Congresso é que vai definir o texto da reforma da Previdência. É assim mesmo? O governo enviou um projeto que traria uma economia em 10 anos de 1 trilhão e 200 bilhões de reais no período de 10 anos. E na comissão especial, eu votei no projeto na CCJ, né? Passou primeiro pela CCJ no controle de constitucionalidade, mas ficou combinado que no mérito nós iríamos sim fazer as mudanças necessárias. E essas mudanças foram apresentadas no relatório do deputado Samuel Moreira, né? Diminuindo aí essa economia de 1 trilhão e 200 para algo em torno de 900 bilhões em 10 anos, que é uma economia considerável. Lembrando que o projeto que o Temer enviou na época, que todo mundo era contra, era uma economia de 600 bi. Então, esse caiu projeto... para, eu acho que 500. 500, na época 400, e chegou a 450, e as pessoas ainda eram contra. Ou seja, era brando, né? Esse projeto do presidente Bolsonaro, ele é muito mais arrojado, né? Ele tende a, de fato, caso seja aprovado, de trazer benefícios maiores para o nosso país. Então, acredito eu que deva, sim, passar o projeto, né, na Câmara dos Deputados. O senhor é favorável ao projeto do deputado Samuel Moreira? Sou do jeito que está? Eu, na verdade... Ou acha que tem que fazer mais algum ajuste? Denise, eu sou radical, sabe, na questão da reforma da Previdência. Eu, por mim, nós votaríamos o projeto na íntegra do jeito que chegou, enviado pelo Paulo Guedes, da economia de 1 trilhão e 200. Mas eu entendo os nossos colegas deputados que têm algumas pautas que, para eles, não dá para votar se não mudar, né, como a questão, por exemplo, da aposentadoria rural, que, no meu caso, por exemplo, eu votaria se precisasse, mas os colegas nossos não querem votar, por exemplo, não querem incluir a aposentadoria deputado, rural. O que impede? Existem algumas coisas que, de tão lógicas, de tão óbvias, a gente fica desconfiado, fala, deve ter alguma coisa. Gente, por que não votar uma previdência? Olha, o projeto de previdência é esse. Você se aposenta com a contribuição de tantos e tal, aposenta tantos anos. Aí seja rico, pobre, funcionário público, que é uma espécie em extinção, vinda de um planeta esquisito e que ninguém sabe, que é cheio de privilégios. Mas por que não votar uma previdência para todos? E esquece denominações, se é isso ou aquilo. A previdência é assim, se aposenta. O que impede o poder de tomar essa decisão? O problema é que, ao longo dos anos, Zé Maria, a Previdência ela foi falando para cada categoria, praticamente, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi acumulando esse passivo, não só esse passivo financeiro, esse passivo o estado ideológico. de Minas tem 64 categorias. É isso aí. Então, é um passivo ideológico. Porque fala, não, para você é assim. É igual imposto, você né? é assado. Exato. Cada um as pessoas se acostumaram com isso. Então, falam, na minha categoria é assim, na sua é assado. E cada um joga o seu jogo. Então, para você romper com isso, não é fácil. Mas já não romperam quando se criou lá em 2013, deixando todo mundo no mesmo... Começou a romper. Começou a romper. Porque valeu ali para quem entrasse públicos. A partir daquele momento, isso, né? Em 2013, a gente teve uma virada de página. Mas, ainda assim, falando o seguinte, olha, não, quem veio antes tem um período da transição, quem veio... Então, ainda assim, com alguns poréns, né? E eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto. Nós vamos chegar num ponto que essa reforma da Previdência... a Previdência igual para todo mundo. Olha, vamos chegar nesse ponto, mas anos. não agora, nessa reforma ainda. Denise, eu estou com 32 anos. Eu ainda hei de ver no nosso país, em breve, uma nova discussão sobre reforma da Previdência. Sim, porque nós vamos precisar chegar nesse ponto que vocês estão falando. Em relação aos estados e municípios, porque já teve a gente começou o programa, inclusive, falando, né, da reunião dos governadores. O senhor acredita que eles vão entrar nesse primeiro momento? Ou vai ser mesmo no último segundo, ali no plenário da Câmara,
Denise, essa questão dos estados e municípios, eu vou falar aqui de maneira muito franca, sem milindres. Quem falar diferente está mentindo. É uma questão puramente política. Puramente política. O que está acontecendo? Então traduz, exatamente. O que está acontecendo para os deputados federais e para os senadores? A gente vê os deputados estaduais, os governadores falando mal da reforma da Previdência. É um absurdo, não pode isso, partidos etc. também que governam o Estado. Crescendo contra a gente, crescendo, né? Falando mal do que nós estamos fazendo. Então, quando você joga essa decisão para estados e municípios, a gente não está falando que não pode ter, não. A gente está simplesmente falando que quem vai tomar essa decisão são os estados e municípios. Ou seja, eles têm que botar a cara, isso. defender a reforma e defender o texto todo, não é só para dizer, não, olha, põe a gente aí. É isso. Não é isso. Eles não assim, é escondido. Aqui, eles vão lá para a televisão e falam, isso é um absurdo e tal, e com o dedinho cruzado para passar a reforma da Previdência. Não, está errado. Eles têm que participar, eles têm que colocar a cara, eles têm que ir para o debate. Inclusive, inúmeras categorias são do Estado, né? Segmentos específicos. Quando a gente joga essa decisão para o Estado, a gente aumenta o nível de conscientização. Nós ainda aqui brincávamos que o prefeito, quando tem que fazer lá no município dele, pode ir porta a porta, lá botar na prefeitura, né? Fixar os nomes dos números. aposentados. Exatamente, ele pode fazer um debate mais consciente. Então, acredito eu que essa pressão do Congresso Nacional é para que de duas uma. Ou que, de fato, eles votem, ou, pelo menos, que eles coloquem a cara agora. Fala assim, ó, nós não vamos votar não, mas nós vamos falar a verdade para você, cidadão. Nós também somos favoráveis. Nós sabemos que é necessário. E é isso que está acontecendo. No meu estado, por exemplo, é muito confortável a posição do governador Zema. Nós temos 6 meses de mandato. Nosso grupo político elegeu em Minas Gerais 4 deputados estaduais. O governador Zema nunca deu um telefonema para a gente. Nunca. Nem muito obrigado. Nada, zero. Nem para pedir pela reforma, nada disso. E aí alguém pode falar assim, mas não é obrigação dele. Meu amigo, é obrigação dele sim, ele é o nosso líder máximo, ele é governador do Estado, ele tem que dialogar sim com os deputados, ele tem que ligar, ele tem que pedir. Sabe por que eu quero que ele me ligue, Zé Maria? Porque na hora que ele me ligar, e nós vamos falar isso daqui a pouco, eu só tenho um pedido para fazer para ele vir comigo aqui no Ministro da Saúde, para pedir o centro de referência em doença rara no estado de Minas Gerais. Eu sei que o pedido dele junto com o meu tem muito mais força. Então, eu quero sim receber o telefonema dele, porque também tem os meus pedidos para fazer, como esse. Pedidos republicanos, pedidos corretos, mas que se faz na política. Então, o que nós queremos é que, de fato, participe. Mas, acredito eu, Denise, que Inês não é morta nesse caso. Na comissão especial, eu aqui faço uma previsão que ainda não estarão incluídos os estados e municípios, mas acredito que no plenário pode mudar essa realidade. Depende muito mais deles do que da gente. Agora, deputado, a definição do projeto da reforma da Previdência ali acabou provocando debates com relação à aposentadoria rural. Olha, isso já está fora. Quem dizia, não volta à Previdência porque vai atrapalhar o trabalhador rural. Isso já está fora do projeto e nós falávamos aqui que sairia. Também o BPC, aquela aposentadoria, está fora. Benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, que antes ninguém sabia o que era. Hoje todo Pagos mundo... a idosos com mais de 65 anos que não tem como se manter. Dessas mudanças aí que eram as mais faladas, acabou o que eu considero que seria o coração da reforma da Previdência para o ministro da Economia, Paulo Guedes. A capitalização. Acho que é definitivo. Saiu, né? Sim. Saiu. Mas saiu de uma maneira forte. Não há quem possa recolocar a capitalização no texto da reforma da Previdência. Não, ainda é discutir esse tema. Só para complementar, porque o Paulo Guedes falou que vai mandar um projeto, né? Agora no segundo semestre. Ele sempre defendeu. O senhor acha que esse projeto passa? Eu acho que ele, pelo menos, não contamina essa discussão imediata da reforma da Previdência. Eu acho que tudo que a gente puder facilitar para aprovar, então, essas melhor duas estações. Melhor é. Por exemplo, o BPC que nós falamos aqui, ele não muda em números mas da reforma da Previdência. Pergunta... Mas contamina. Então, para algumas pessoas, isso é fundamental. Então, tira e deixa como está. Deixa o barco andar. Mas a minha pergunta é o seguinte, o que resta de polêmica nesse projeto de reforma da Previdência, que eu falei hoje com o relator, e ele disse que ainda está amarrando, ficou meio... sem saber, né? Fazer uns ajustes e não sei o quê. O que está faltando agora não tem mais discussão ideológica, não. Agora, o que os deputados pleiteiam é que, de fato, o governo honre os compromissos que foram assumidos. Que ele dê arma para que os congressistas... Já está feito, está pronto. Está pronto. Está esperando o governo fazer o que tem que ser feito, que é honrar o compromisso que foi feito com os deputados, de fato,
levar essa economia para quem mais precisa, para que então seja votado. Eu estou fazendo toda a força do mundo para ser votado o quanto antes. Né? Existe uma expectativa inicial de ser votado essa semana. Não vai ser votado mais. Terça-feira. Mas semana que vem nós temos grande chance de votar na comissão para então irmos para o plenário e votarmos ainda nesse semestre. O nosso trabalho é para isso. Honre os compromissos assumidos. O que significa isso? É liberar as emendas, é dar o cargo? O que são esses compromissos assumidos pelo governo? Principalmente as emendas, né, que vão ser levadas para a base. Então, eu volto naquele exemplo. São as lá de emendas Mato Verde. extras, né? Não são as emendas, não são aquelas do orçamento impositivo. Não são do orçamento positivo, até porque tem de vez em quando são umas reportagens falando assim, é porque o presidente vai pagar as emendas impositivas e está negociando com o Congresso. Não tem que negociar, não, isso é impositivo, tem que pagar. É obrigatório. É obrigatório. Então, são as extras. São as extras, que é aquela que vai chegar, porque o que acontece, Denise? Nós queremos a garantia que essa economia oriunda da reforma da Previdência, ela chegará ao povo mais necessitado, ela chegará nos hospitais, ela chegará nas obras necessárias de infraestrutura. Nós, deputados, essa é a nossa obrigação. Nós somos o representante direto do povo, nós sabemos qual a necessidade imediata do povo. Então, nós queremos falar assim, tudo bem, vai passar a reforma e nós sabemos os benefícios, mas esses benefícios têm que ir para quem mais precisa. E está aqui, olha, a lista de quem mais precisa. Por exemplo, nós temos hospitais em Belo Horizonte. Nós somos parceiros do prefeito Alexandre Calil, que, diga de passagem, está com uma aprovação excelente, mas nós estamos precisando de dinheiro na saúde. Parte das minhas emendas, eu estou botando nos hospitais de Belo Horizonte. O Calil falou, se não colocar, o hospital fecha. É isso. Nós queremos ter garantia que isso vai, que a coisa vai acontecer. Denise, eu quero, para terminar essa polêmica, falar o seguinte. De fato, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender por que existe essa polêmica tão grande em torno das emendas parlamentares, não deveria ter. E dos cargos também de participação no governo. É porque já teve tanta confusão nisso, deputado. Mas então, ao longo da história, quem fez a confusão tem que pagar. Já mas teve é CPI justo, das é correto. Já teve CPI do orçamento. Sim, mas quem fez errado, Denise, tem que pagar. Nós não podemos criminalizar a política por causa de alguns que fizeram isso, porque qualquer lugar do mundo, quem é da base governista, governa. No Brasil, você não pode, se é da base governista, não pode governar. Eu fiz uma experiência no mandato passado, de um mês nos Estados Unidos, para conhecer bem detalhada a política lá. Olha, quem é da base governista do presidente Trump tem emendas para mandar para as suas bases, tem cargos no governo, governa. Mas a diferença é que lá é tudo muito explícito. O deputado que é eleito para defender o leite, o grupo do leite, ele é conhecido como defensor do grupo do leite. E o que defende, por exemplo, a cana, o que defende minérios, são muito explícitos, né? Então, é comum lá, o senhor deve ter visto, né, um parlamentar que chega e se apresenta, eu sou o representante do setor tal aqui. Isso representaria até um pedido de cassação de mandato aqui no Brasil, né? Então, a coisa lá nos Estados Unidos é assim como doação. A doação pode ser feita desde que declarada, ou seja, você se apresenta como candidato de um setor, recebeu doação do setor. Essa transparência, ela é muito positiva. Zé, posso te dar um exemplo? Que eu gostei muito, desculpa. Eu estava nos Estados Unidos participando de uma sessão lá e teve um senador que subiu no púlpito lá e falou o seguinte, olha, está tramitando aqui um projeto que vai desconfigurar o mercado da laranja, da indústria da laranja. E eu quero falar o seguinte, a indústria colocou na minha campanha 5 milhões de dólares. Enquanto eu for senador da República, esse projeto não passa. Não passa. Lá é muito explícito. Simples. Agora o senhor falou... Meu voto, mas eu votei para que pudesse o financiamento privado e que nós aumentássemos a transparência. A coisa tem que ser assim, Zé Maria. Eu represento o setor tal... E meu voto é assim, quem quiser vote em mim sabendo disso, e quem não quiser não vote. Ou eu represento as pessoas aqui dessa categoria e vou defender. Por que não essa transparência no Brasil? Nós estamos engatinhando nisso ainda, mas né? temos que evoluir. Agora, o senhor falou em base governista. Por um acaso o governo tem base? Não tem. A gente vê ali, ele tem o PSL, Não tem. Ele tem um pedaço do PSL, aí temos o Centrão, né, o Partido Novo, que volta e meia se alinha ao governo. Tem os partidos de centro que mandam no Congresso hoje e que estão adotando uma linha de independência. E a oposição. Qual é a base do governo? O centro vai ser base do governo? Nós temos hoje ali, nas minhas contas, 140 oposicionistas. Né? 140, que inclui PT, PDT, PCdoB,
enfim, PSOL, então, nas minhas contas, chega a 140 de oposicionistas. Tá. Governistas, nós temos um deputado governista, que é o Eduardo Bolsonaro. E a Joyce Hasselmann? Acho que atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, nós temos ali poucos, né? Um que pode falar assim, não, esse o que vier do governo vai votar. Porque o próprio PSL, também, né? Eles brigam entre eles o tempo inteiro, eles causam polêmicas, eles não se definem, mas ainda que contássemos que os 62 deputados do PL são base de governo, que eu não acredito que são, mas nós teríamos, então, de um lado 62 e do outro lado 140. E aí restam mais de 300 deputados que não são nem oposição nem governo. Esses deputados, acredito eu, têm condição, têm vontade de ser governo. Mas para ser governo, Denise, querem governar. Isso não é crime. Isso é republicano, isso é em qualquer lugar do mundo. Você já falou dos Estados Unidos, mas é na Alemanha, é na Inglaterra, é na Itália, é na China. Eu acabei de ir para a China e é assim lá. Querem governar. Você não vai ser governo sem governar. Você não vai ser governo sem governar. Você quer governar. E o governo tem que definir se ele quer que esses deputados governem junto com eles ou não. Se ele não quiser, paciência, vamos discutir projeto por projeto, vamos no mérito, vamos um a um. É o que vai ser, né, pelo jeito. Infelizmente, Denise, com dor, porque estava fácil. Estava fácil. Olha, o Bolsonaro tem uma chance que nenhum presidente nos últimos anos do nosso país teve. Estava fácil ele constituir uma base sólida no Congresso Nacional. Seria de 350 era muita gente querendo seria ser ele governo, contra o PT, né? Muita gente seria. Ele tinha essa condição de aglutinar nele todos aqueles que não são da esquerda radical. Ele tinha essa chance, né? Mas ele está deixando escorrer pelos dedos. E digo mais, a gente vai vendo que os deputados que estão ali no centro, né, que estão num discurso de independência, eles começam a dar umas porradas, começam a criticar, a fazer algumas críticas ao governo. Zé Maria, essas críticas, quando elas chegam num determinado momento, não dá mais para voltar atrás, não. O deputado começa a criticar tanto que ele não consegue depois falar assim, não, voltei atrás e virei governo. Então, tem um deadline. Então, daqui a pouco, essa facilidade que ele tinha de constituir uma base sólida, fiel, e não para discutir um a um dos projetos, mas para discutir um governo, né, muito maior, algo muito mais amplo, ela vai se desfazer. E aí o problema começa a ficar cada dia mais grave. Bom, nós vamos falar disso no próximo bloco. Continuamos aqui no Frente a Frente com o deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais. Vamos para um breve intervalo. Esperamos você aqui para o próximo bloco em 2 minutos.